Bom dia, gente! Quarta-feira, como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre o que existe entre a vida que você tem hoje e o lugar que você quer chegar. O que será que tem nessa distância aí de espaço e de tempo? Estou aqui no Face também. Bom dia! Bom dia, Cezi! Bom dia, Daia, tudo bem? Coisa linda essas mulheradas aqui. Bom, vamos lá. Eu quero começar a live de hoje com uma pergunta aqui para vocês. O que tu pensa que existe entre essa vida que tu tem hoje, a realidade que tu tem hoje, os resultados que tu tem hoje? O que existe entre essa vida e o lugar que tu quer chegar? Aquele resultado que tu quer, aquele lugar em que tu quer estar. O que será que tem entre esses dois lugares? Entre esses dois tempos, né? E muitas pessoas acreditam que o que existe entre esses dois lugares é falta de mais conhecimento. Outras pessoas acreditam que o que existe aí é falta de sorte. É por falta de sorte que aquele resultado ainda não chegou. Tem pessoas que pensam que é falta de tempo, falta de oportunidade. Só que quando a gente para e olha com honestidade para esse lugar, o que a gente entende? Que entre esses dois lugares, quase sempre é algo interno. E esse algo interno aqui que a gente fala é uma lacuna, né? É como se fosse um espaço. É como se fosse um buraco que tu nem entende o que acontece nesse espaço, o que precisa acontecer nesse espaço para justamente aquele resultado chegar. E uma coisa que eu tenho muito clara, né, gente, é que para a gente entender que lacuna é essa, a gente precisa ter clareza. Por que a gente precisa ter clareza de entender o que está aí nessa lacuna, nesse espaço, nesse buraco, né? Quando a gente tem essa clareza de entender o que existe aí no meio, entre a vida que tu tem hoje e esse resultado que tu busca, é como se aquele destino, aquele resultado que tu quer, ele não te assustasse tanto. Por quê? Porque tu entende ali o caminho, e esse caminho, ele vai tornando quem tu precisa ser para chegar lá. Já anota isso. Aqui a gente já começa a entender que lacuna é essa. E entre esses dois lugares, nessa lacuna, a gente começa aqui com o primeiro ponto, que eu acho muito importante, que muitas vezes vocês inclusive duvidam. Não é falta de capacidade, muito menos falta de potencial. Justamente porque tu deve de ouvir muito. E não só ouvir, tu deve de sentir muito que eu sei que eu poderia estar mais longe, mas eu não consigo. Ou as pessoas olham para ti e falam, nossa, tu tem potencial para isso, para aquilo. E a gente até, por fora, meio que a gente sente como um elogio quando a pessoa vem e fala pra gente, ai, tu tem potencial. Mas lá no fundo, no fundo, no fundo, a gente entende que isso não é elogio nenhum. Porque se eu tenho potencial, é porque eu não estou naquele lugar que eu gostaria de estar, né? Sempre falo, quando existe um desejo, existe um potencial que ele não está sendo aí aproveitado, né? Ele não está sendo vivido. Então, se tu ouve muito ou se tu sente que tu tem potencial, é porque tem potência parada aí dentro que tu tá desperdiçando, porque tu não tá conseguindo colocar ela para fora. Aqui a gente começa
a organizar então a nossa mente, tá? Eu quero que tu comece a organizar a tua mente para entender o que existe aí nessa lacuna. Tu sabe o que precisa ser feito, tu já tem consciência do que precisa ser feito, de onde tu poderia estar, de que sim, tu precisa fazer coisas diferentes que tu não está fazendo. E na maioria das vezes, tu inclusive já teve pequenos resultados, pequenos avanços. E aí muitas vezes tu já começou ali o projeto que tu queria, tu já teve algum resultado, mesmo que pequeno. Tu já sentiu que tu estava indo. Só que por algum motivo tu travou, tu paralisou, tu desistiu, ou tu ficou dando passos de volta para trás. E se fosse falta de capacidade ou de potencial, tu não teria nem começado. Então tu já começa a abrir espaços aí na tua mente para entender. O problema muitas vezes não é caminhar e nem chegar naquele lugar. Muitas vezes o problema está em conseguir sustentar aquele resultado que tu quer. E de novo, para te sustentar aquele resultado que tu quer, tu precisa se tornar a pessoa que vai manter esse resultado. Eu vi uma frase hoje, deixa eu ver se eu lembro ela aqui, que eu achei muito interessante. Eu acho que eu até anotei. Se eu não me engano, eu anotei. A frase é a seguinte, ó. Existem duas vidas. A vida que tu vive hoje e a vida que tu quer viver. Enquanto essas duas vidas não se alinharem, enquanto essas duas vidas não forem compatíveis, esse resultado não vem. O que significa isso? Significa que se eu quero um resultado, mas eu não sou a pessoa que viveria esse resultado, que faz as coisas que a pessoa que tem esse resultado faz, que consegue se manter nesse lugar, não vai ter coerência e esse resultado não vem. Deixa eu ver como é que eu poderia exemplificar isso aqui para vocês de uma forma bem simples. Vamos supor que eu quero ser... Vou pensar aqui em algo. Vamos supor que eu quero ser médica. Um exemplo bem... Supomos que eu queira ser médica. Ok, quero ser médica, ainda não sou. Em que lugar eu tô hoje? Eu tô num lugar, talvez, de começar a estudar. Bom dia, Araci. Talvez eu tô num lugar de começar a estudar, talvez eu já estou fazendo faculdade para isso. E quero ser uma médica. Quero ser uma médica reconhecida, de sucesso, que ganha bem, que ajuda muitas pessoas. Só que, na minha vida hoje, por mais que eu já tenha decidido que eu quero ser médica, por mais que eu já esteja ali iniciando os estudos, eu tenho uma rotina que deixa um pouco a desejar. Eu não sou tão interessada, eu não estou tão empenhada. Vamos botar em palavras simples, assim, eu não estou fazendo a minha parte. Só que enquanto eu estiver vivendo desse jeito, que é a vida que eu estou vivendo hoje, muito dificilmente aquele resultado, aquela vida de uma médica bem-sucedida, muito comprometida com as pessoas, muito disposta, concordam comigo que não vai estar alinhado uma coisa com a outra? Usei esse exemplo para vocês entenderem que nessa lacuna que a gente falou aqui, existe um processo onde tu se torna essa pessoa. Onde essa vida que tu tem hoje, ela começa a criar coerência com aquela vida que tu quer. E eu tô dizendo que tu vai mudar da água pro vinho? Não. Mas eu tô dizendo que dentro de todos os teus dias, nesse espaço de tempo, tu vai precisar fazer escolhas, tomar atitudes, decisões,
ações que têm congruência com aquela vida que eu quero ter, com aquele resultado que eu quero ter. Porque se eu estiver vivendo uma coisa e querendo outra e não fizer ações, movimentos para chegar nesse lugar, para ter essa base fortalecida, não vai acontecer. Não vai acontecer porque não tem como, porque essa médica que eu dei aqui no exemplo, com essa rotina que eu tô tendo hoje, se eu seguir tendo essa rotina que eu tenho hoje, quando eu me formar lá na faculdade, por exemplo, eu não vou conseguir sustentar a vida, a rotina dessa médica que eu queria ser. Conseguiram entender? Então agora pensa assim, o problema não é chegar, como eu falei aqui para vocês. O problema é sustentar esse processo de se tornar essa pessoa. Para quando tu estiver pronta, preparada, tu pegar esse teu resultado e seguir com ele. Sem desistir mais, sem dar passos para trás. E sem ser pesado também, porque tu vai ter estrutura para carregar esse resultado. Ok, até aqui eu acho que vocês entenderam. Mas como é que a gente faz para se tornar essa pessoa? E aqui vem o que a gente tem que parar para analisar, e eu quero que tu olhe aí para a tua vida agora. O que realmente está ocupando esse espaço? O que hoje, aí na tua vida, está ocupando essa lacuna? Como é que está sendo preenchido esse espaço hoje? Porque, gente, lembram que o que faz a gente agir, decidir, escolher, colocar as ações em prática, o que é que faz? Nossa mentalidade. Os registros que a gente tem traz ali um resultado para nós. Esse comportamento que a gente tem vai gerar esse resultado. Mas muito provavelmente hoje, nessa lacuna que eu estou falando aqui, pode existir medo de exposição, por exemplo. E aí é como se tu quisesse, tu quer crescer, então tu tá na vida hoje, na vida que tu vive hoje, lembra? Tu quer crescer. E tu quer chegar naquela outra vida lá que é o resultado que tu busca. Esse crescimento exige que tu seja vista. Ser vista ativa algo em nós que é a sensação de estar sendo julgada. Quando tu tem medo de exposição, concorda comigo que vai ser muito difícil tu crescer, porque tu vai evitar um julgamento. Então, se tu tem medo de exposição, talvez a tua lacuna entre a vida que tu tem hoje e o resultado que tu quer, a vida que tu quer ter, pode ser que seja o medo da exposição. E aí, pode ser que tu esteja aí tentando crescer, fazer o que tu precisa fazer, só que é como se tu estivesse tentando fazer isso meio que ali no anonimato. É como se fosse assim, tá, eu quero isso, eu quero chegar naquele resultado, mas eu vou fazer aqui bem quietinha sem aparecer. Esse resultado não vai chegar, porque tu vai precisar se expor para crescer. Só que aí tu tem aquela sensação, faço, me esforço e o resultado não chega. E talvez tu esteja fazendo isso e tu nem percebe. Então tu tá vivendo esse medo da exposição, essa lacuna que existe aí entre a vida que tu vive hoje e a vida que tu quer, tu tá agindo o tempo todo nesse medo, e aí tu tem essa sensação, tô fazendo, mas não tô tendo resultado. De fato, tu está fazendo. Só que é como se tu tivesse assim, ó, se camuflando o tempo todo para não aparecer. Sendo que justamente tu precisa aparecer para ter esse crescimento que tu busca. E aí aqui a gente tem que pensar, ok, mas para eu ser essa pessoa maior que eu quero ser, eu preciso crescer. Eu preciso me permitir ser vista. E inclusive eu preciso me permitir a ser julgada.
E vamos combinar, gente, as pessoas julgam a gente de toda forma. Se tu fizer, elas vão te julgar. Se tu não fizer, elas vão te julgar porque tu não tá fazendo. Porque quando a pessoa olha pra ti e fala, nossa, tu tem potencial, tu poderia estar em tal lugar, ela não tá te julgando. De uma forma bem sutil, ela tá te julgando. Quase que te elogiando, ela tá falando, o que tu não tá fazendo aí que tu já não tem aquele resultado? É ou não é verdade? Olha aí pra tua vida hoje. Qual é a tua lacuna? Será que é medo de exposição? Aqui é só um exemplo que eu trago, né, gente? Porque tem inúmeras possibilidades. E aí a gente vai aprofundar aqui um pouco mais. Só que antes da gente ir pro próximo, se responde aí. Essa mulher que quer chegar lá naquele grande resultado, sem aparecer, quietinha no canto dela, concorda comigo que ela vai continuar sendo uma desconhecida? E dificilmente ela vai ter esse resultado que ela quer? E aí eu te pergunto agora, tu sabe quem tu é hoje? Tu é essa mulher, talvez, que quer chegar naquele lugar e olha como tem uma, uma, uma incoerência aqui. Olha só, eu quero me tornar referência, só que eu não quero aparecer. Então eu quero me tornar conhecida, mas eu quero ficar aqui num lugarzinho desconhecido, ninguém precisa nem me ver. Quem tu é hoje? Avalia. Onde tu quer chegar, quem tu quer ser e como que tu tá agindo. E aqui já uso outro exemplo, que pode ser inclusive a tua realidade. Quero me tornar, sei lá, uma terapeuta reconhecida, famosa. Só que hoje eu evito ao máximo me expor. Então eu não faço live, é muito difícil para mim gravar vídeo, é muito difícil para mim aparecer nos stories, é muito difícil falar do meu trabalho, vender o meu trabalho. Concorda que, como eu falei lá no início, existe uma lacuna aí no meio, que é esse medo da exposição, e que essa vida que tu tá vivendo hoje, ela é muito diferente da vida que tu quer viver e não vai encaixar? Não vai acontecer? Porque como é que uma pessoa que não quer aparecer, não quer fazer conteúdo, não consegue se mostrar aqui, vai sustentar o resultado de uma mulher conhecida, reconhecida, de muito resultado? É uma verdade dolorosa, mas eu preciso ser verdadeira com vocês e abrir os teus olhos. Porque eu quero que tu tenha esse resultado. E eu quero te ajudar a preencher essa lacuna. Mas vamos seguir. O que também pode estar aí nessa lacuna? Às vezes, algum ganho inconsciente. E aqui eu trago ganho inconsciente de adiamento. O que seria isso? Enquanto eu enrolo, enquanto eu adio, eu fico me preservando. Então, no mesmo exemplo que eu dei ali de medo de exposição, por exemplo, esse ganho inconsciente aí de ficar adiando, o que ele vai fazer? Tu fica adiando, tu preserva a tua história interna, tu preserva os teus medos, tu preserva de ser julgada, tu fica te preservando. Tu fica adiando e evita o confronto com as crenças que tu tem, com os desafios, com as responsabilidades, com a energia maior que tu vai precisar depositar para alcançar esse resultado que tu quer. Só que enquanto tu não tenta de verdade, essa dúvida, esse adiamento, ele parece confortável. Ele te dá uma sensação de conforto, mas lá no fundo não é nada confortável, né, gente? Dói. E essa lacuna, né, esse entre o lugar que tu está e o lugar que tu quer chegar, é onde a tua mente tenta te manter coerente com o teu passado. Então,
Se lá no teu passado tu passou, por exemplo, por experiências de ser julgada, de passar por vergonha, de ser humilhada, seja o que for, de ter se sentido rejeitada, hoje a tua mente busca coerência com essa realidade que é a que tu conhece, que é a que tu consegue enxergar. Só que essa pessoa, com todas essas emoções aí somadas aí no corpo, toda vez que ela tentar dar um passo maior ou alcançar esse resultado maior que ela quer, o que vai acontecer? O que o teu corpo vai fazer? Ele vai dar um jeito de te tirar daquela situação. Ele vai fazer tu paralisar. E aí tu procrastina, tu adia, tu foge, tu fica naquele preparo prolongado que a gente falou ontem. Por quê? Porque os registros que tu tem aqui te dizem que isso é perigoso. Como que a gente muda isso? Vocês já sabem. Reprogramando a nossa mente. Atualizando esses registros que são lá do passado, que tu está vivendo até hoje, que te trazem sensações e reações no corpo e te impedem de chegar nesse resultado. Então, em resumo, a lacuna que existe aqui são teus medos, são tuas travas, são os teus bloqueios. Bem, na verdade, a lacuna que tem aqui é o teu passado presente na tua vida hoje. É o teu passado te comandando. E tu precisa viver no presente. Quando a gente passa por uma reprogramação mental, a gente passa a viver no presente e para de viver no passado, né? E por que que essa lacuna às vezes dura tanto tempo? Porque a tua mente ela vai buscar segurança o tempo todo, não crescimento. Então, a tua mente vai o tempo todo te levar para o caminho de te economizar, te manter segura. Ela não vai te levar para crescer, para expandir. Ela sempre vai escolher o que é conhecido, o máximo possível. Quanto mais familiar, mais conhecido, melhor, mesmo que seja algo ruim. Então é muito mais fácil a tua mente te manter em uma situação horrível, que tu já está acostumada, que tu já passa anos, do que te tirar dessa situação para uma muito melhor. Porque para a tua mente, aquela situação muito melhor é perigosa. Mesmo conscientemente, tu sabendo que é a situação que tu queria estar. Por quê? Quem é que está comandando aqui? Nessa lacuna, que é um espaço maior, a tua parte inconsciente. A tua parte consciente quer o resultado, quer viver aquilo. A inconsciente quer te preservar. E ela tem muito mais força. Ela que comanda as tuas ações, as tuas decisões, as tuas escolhas, o teu agir. E aí muitas vezes tu tá sonhando com aquele resultado e tu te empolga, né? Porque pensar naquele resultado que tu quer, só de pensar naquele resultado que tu quer, te traz ali aquela empolgação. Mas a única coisa que vai sustentar isso e revelar o que é preciso é tu passar por esse processo. De te olhar com verdade mesmo, de olhar para dentro e de entender que lacuna que tem aí entre esses dois lugares que tu precisa resolver. Toda mulher que chega num grande resultado, ela precisou atravessar essa lacuna, esse processo. E, gente, esse lugar é bem solitário. Não se enganem. Solitário no sentido de não vai ter ninguém ali te aplaudindo, não vai ter ninguém vendo. Vai ter bastante desafios e tu vai ter que passar por eles, na maioria das vezes, sozinho. Não vai ter reconhecimento. Não vai ter várias coisas que tu gostaria que tivesse. Não vai ter aplauso. Essa lacuna aí que tu precisa passar
É aquele lugar que muitas vezes ninguém nem vê. E justamente, avalia aí se tu não tá te preocupando tanto em quem vai te ver, quem vai te julgar. Será que essas pessoas realmente vão ver, vão julgar? Será que a tua vida tem tanta importância assim? E eu não tô dizendo que não tem, gente. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: nesse momento que tu tá passando aí às vezes por desafios e evitando fazer muitas coisas preocupada com o que os outros vão falar, vão pensar ou vão julgar, as pessoas estão vivendo a vida delas muitas vezes e elas não vão nem ver. E às vezes tu vai fazer uma live, as pessoas até vão ver a live, mas por mais que seja muito ruim a tua live, por mais que o que tu fale é uma besteira lá, amanhã ou depois ninguém nem vai lembrar. Só que se tu continuar, mesmo sem aplauso, mesmo sem reconhecimento, porque nesse início não vai ter, tu vai te fortalecendo, tu vai crescendo, tu vai ficando cada vez mais forte, mais experiente, tu vai aprendendo com os teus erros e tu vai ficando cada vez melhor. Tu vai te preparando para quando tu tiver aquele grande resultado, aquele reconhecimento, tu está preparada e pronta. Tu fazer bonito. Essa lacuna que existe aí, tu vai fazer um monte de coisa errada, um monte de coisa que tu vai pensar, meu Deus, que vergonha. Só que ninguém vai nem lembrar. Mas pode ter certeza que quando tu chegar lá naquele lugar, tu vai te orgulhar muito de ti. Nossa, vale muito a pena. E aqui fala alguém que passou por esse processo. E tô passando até hoje, por quê? Porque eu quero chegar em lugares muito maiores. Eu já atravessei algumas lacunas na minha vida. E hoje eu tenho uma nova. Por quê? Porque eu quero crescer mais, eu quero expandir mais. Hoje eu tenho resultados que eu nunca imaginei ter antes. Só que eu passei por muita coisa até aqui que ninguém viu para ter o resultado que eu tenho hoje. E eu sei que para ter aquele outro próximo resultado que eu quero, eu vou ter que passar de novo. Só que eu já estou muito mais fortalecida, porque eu aceitei passar por esse processo. E eu entendi que esses processos são necessários. Eu precisei parar e olhar para dentro muitas vezes. Eu precisei curar muita coisa dentro de mim. Eu precisei reprogramar minha mente e faço isso todos os dias, sigo fazendo. Porque a gente sempre vai ter coisas para curar. Mas tu precisa ter essa consciência de que tu vai ter que passar ali por alguns lugares que ninguém nem vai ver, que ninguém vai aplaudir. Só que tu precisa passar mesmo assim. Só que a boa notícia é que depois de tu passar por isso, sabe que o reconhecimento vem, os aplausos vêm, tudo vem. Só que primeiro tu precisa passar. E muitas vezes tu tá querendo receber esse prêmio antes do tempo. Tu já quer aplausos, tu já quer reconhecimento, tu já quer elogios, mas tu nem tá preparada para isso, porque tu nem fez o mínimo que tu precisava fazer. Tu nem errou o suficiente ainda. E tu precisa aceitar ser iniciante, passar por esse processo e atravessar essa lacuna que existe entre a vida que tu tem hoje e a vida que tu quer ter, o resultado que tu quer ter. O que será que realmente precisa acontecer para te chegar nesse lugar, para te atravessar aí essa lacuna? Te garanto que não é motivação, não é empolgação, também não é força de vontade. Porque isso aí, motivação geralmente no início a gente tem, empolgação em alguns momentos a gente também tem. Força de vontade provavelmente tu tem muita, porque senão tu não estava aqui assistindo essa live agora. Porque tu sabe que tu podia estar num lugar maior. O que a gente precisa ter para atravessar essa lacuna? Tu precisa ter a tua identidade alinhada. O que é a tua identidade alinhada? Lembra que eu falei? A vida que tu vive hoje precisa estar coerente com a vida que tu quer viver? Isso é a tua identidade alinhada. Então, se eu quero ser uma mulher de sucesso, de resultados, reconhecida, eu preciso me permitir me expor.
Eu preciso me permitir a fazer tudo o que eu preciso fazer até ser reconhecida. Ficando escondidinha, apagada, eu nunca vou sair do lugar, eu vou continuar no lugar que eu tô e não vai ter coerência com aquela vida que eu quero. Porque aquela mulher que eu quero ser exige exposição, exige crescimento, expansão, exige inclusive se permitir ser julgada. Constância emocional. O que é constância emocional? É tu seguir te observando, identificando as travas que tu tem, resolvendo essas travas. Entendendo que, sim, tu precisa olhar para isso. Tu precisa ter essa constância de auto-observação o tempo todo. Entender o porquê que tu tá sentindo o que tu tá sentindo. O porquê que tu quer fazer as coisas e tu não consegue. Tu precisa parar e olhar para ti. Tu precisa. Porque se tu ficar ali no automático, se ignorando, vai continuar aí no lugar que tu tá. E tu nunca vai chegar naquele resultado que tu busca. E tu precisa de uma estrutura, né? Uma estrutura fortalecida. Tu precisa estruturar aí a tua base. O que é a tua base? Tu é a tua base. E aqui tem duas coisas que tu precisa cuidar muito. É a tua mente. E claro que eu vou sempre colocar isso como prioridade aqui, porque é o que eu consigo te ajudar a fazer. Mas tu também precisa cuidar do teu corpo, da tua saúde, da tua energia. Então tu precisa dormir bem, tomar água, te alimentar bem, fazer exercício físico, tirar momentos para ti, para fazer coisas que tu gosta. Tu precisa tirar momentos para descansar. Tu precisa ter uma mínima organização para saber o que tu precisa fazer dentro do teu dia, saber aonde tu quer chegar, saber quem tu precisa te tornar para chegar a ser aquela mulher que tu quer ser. Só que em tudo isso que eu tô falando aqui, existe algo que te prende. Existe algo que te prende, às vezes, até de fazer uma caminhada, de cuidar da tua alimentação, de fazer um exercício físico, de organizar a tua rotina, que são os bloqueios. Nessa lacuna, onde tu não consegue fazer nada, mesmo se esforçando muito, existem vários bloqueios que te impedem, inclusive, de toda essa listinha que eu te dei, que te impede de ter essa identidade alinhada, que te impede de ter essa constância emocional, que te impede de ter essa estrutura, que te impede de ter essa capacidade de sustentar aquele resultado. Então, o que a gente precisa fazer para resolver tudo isso? Olhar para o que está aqui dentro. Entender que registros são esses que te fazem agir como tu age, ou melhor, não conseguir agir, que geralmente é o que acontece. E resolver. Reprogramar essa mente que sabota, que te trava, que te impede de chegar nesse lugar que tu quer e que tá formando aí essa lacuna, esse espaço entre quem tu é e quem tu quer ser. E dá para fazer isso sozinha? Dá para começar. Todos os dias eu estou aqui para te ajudar nisso. E aí tu pega tudo que eu te ensino aqui e vai aplicando aí na tua vida. E vai melhorando. E vai dando teus primeiros passos. Só que essa lacuna que tem aí, ela tem coisas muito profundas que sozinha tu não vai conseguir. Tu vai precisar de um acompanhamento. Não tem como, gente. Eu não consegui sozinha. Com formações, com estudo, com conhecimento. Quando é pra gente olhar para dentro da gente, a gente precisa, mesmo quem tem muitas vezes conhecimento, técnicas, precisa de alguém para ajudar. Hoje eu consigo resolver a maioria das minhas coisas sozinhas, em relação a bloqueios que eu tenho. Apareceu bloqueio ali, eu já começo a identificar, eu já sei, eu já tenho as ferramentas e eu consigo resolver sozinha. Mas para me dar os meus primeiros passos maiores para chegar nos resultados que eu queria, eu também precisei de ajuda. E às vezes tu até trabalha com isso. Tu cuida de pessoas, tu cuida da mentalidade das pessoas, mas tu também não tá conseguindo e fica meio assim, será? Mas eu não tinha que eu mesma resolver isso aqui? Não.
Não, todo mundo precisa de ajuda de alguém para acompanhar, para conduzir. E talvez seja exatamente isso que tu precisa. Eu tô aqui todos os dias para te ajudar e para te conduzir. Só que tem coisas que a gente não consegue resolver aqui, né, gente? Eu preciso olhar para ti, olhar para tua vida, eu preciso conversar, eu preciso te entender. Eu preciso saber o que tem aí dentro dessa cabecinha pra gente restaurar. Pra gente fazer um reset aí, tudo que te trava. Vai ter uma parte ali que tu vai ter que passar sozinha, que é a parte que ninguém pode fazer por ti, né? Que é a tua parte. Só que tu não precisa passar sozinha. Tu pode ter alguém para te conduzir, para te acompanhar, para te mostrar o caminho, para te trazer um passo a passo, uma estrutura, para te não se sentir mais perdida e principalmente para te não desistir no meio do caminho. Mas sim, mesmo assim, vai ter a parte ali que é só tu que pode fazer. A nossa parte, né, que ninguém pode fazer por nós. E, gente, nessa parte aí que ninguém pode fazer por nós, tu precisa entender que para atravessar essa parte, tu vai precisar te munir de, às vezes, pessoas perto que hoje tu não tem. Então, a maioria de nós vai atravessar esse lugar sozinhas? Vai, mas ter alguém que te entenda e que possa te conduzir, encurta esse percurso. Porque às vezes tu tá ali num ambiente que te reforça todos os bloqueios que tu tem. Tu precisa de um ambiente que vai sustentar as decisões que tu toma, sabe? Às vezes tu tá ali num ambiente que te deixa mais perdida ainda. E talvez tu precise justamente de um ambiente que te ajude a organizar essa tua parte emocional. Talvez tu não saiba nem por onde começar. E aí tu precisa de um método, de um passo a passo, para saber o que tu faz primeiro, o que tu faz depois, e agora. Porque é difícil. É desafiador demais fazer tudo sozinho. Então, sabe o que tu pode fazer? Escolhe fazer só o que é a tua parte, sozinha. O resto busca alguém que possa te ajudar e te conduzir. Mas aí hoje tu precisa avaliar as pessoas que estão aí ao teu redor conseguem te ajudar ou elas estão cada vez reforçando mais ainda os bloqueios que tu tem. E aí tu avalia o que a partir de hoje tu vai fazer para mudar isso. E eu não tô falando para ti te afastar dessas pessoas. Às vezes até é o caso, mas é tu que vai saber aí se faz sentido ou não. Às vezes é aprender a conviver com essas pessoas. Às vezes é tu te fortalecer emocionalmente num ponto que o que essas pessoas falam, fazem, não te afeta mais. Não te tira mais do teu caminho. Não ativa mais os teus bloqueios, não reforça mais os teus bloqueios, porque tu resolveu os bloqueios que tu tinha. Isso faz toda a diferença. Isso faz tu, inclusive, conviver melhor com as pessoas. Melhora o teu relacionamento contigo, com as pessoas e com aquele resultado que tu busca. Quem aprende a sustentar um resultado dificilmente chegou nesse lugar sozinho. Porque a gente fica meio cega, né, gente? A gente sabe que tem um problema. A gente sabe que tem um problema. A gente sabe que existe um bloqueio, algo ali que tá te travando. Às vezes tu até já identificou mais ou menos o que é, mas como que eu resolvo isso aqui? Como que eu pego esse problema, eu tiro ele da minha vida e eu sigo em frente? Quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, bloqueios emocionais, eu fui um tempo ali teimando tentar resolver sozinha e eu tinha exatamente essa percepção. Eu entendi qual é o problema, eu entendi que eu tenho bloqueios, eu entendi que isso tem uma solução, mas e agora o que eu faço com tudo isso? E eu fiquei 2 anos batendo cabeça tentando resolver e não consegui. Por quê? Porque quando tu tá nesse momento, tu não consegue enxergar. Porque os teus olhos estão com o filtro do bloqueio que tu tem. Tu só enxerga o bloqueio em todos os lugares. É como se uma parte de ti te dissesse, não, isso aqui tem que resolver, isso aqui tem solução, tu precisa resolver. Mas lembra que parte é essa? A parte consciente, 5, 10%. E existe a outra parte, que é o que está fazendo tu agir, tu pensar, tu escolher, tu decidir,
todos os dias, o tempo todo. E é por isso que não vai. Então tu precisa começar aí dando os seus primeiros passos. Primeiro, a partir de tudo que a gente conversou aqui hoje, coloca no papel o que tu identificou aí que acontece contigo. O que tu sente que de tudo que eu falei aqui é o que tu tá passando, é o que tu tá sentindo. E eu decidi fazer algo aqui para ajudar vocês. Vocês já sabem que eu tenho vários processos em que eu posso te ajudar, né, a reprogramar a tua mente. Tem mentoria individual, tem mentoria em grupo, tem programa de reprogramação mental, tem as sessões individuais. Só que talvez, aqui tem 2 pontos. Primeiro, talvez hoje tu não consiga investir em nenhum desses processos. E talvez tu precise de algo que te tire do lugar que tu tá. Então o que tu precisa aqui? Algo que não seja tão caro e que seja rápido. O que eu fiz, tá? Eu tô abrindo algumas vagas, não muitas, de uma sessão avulsa. Vai ser uma sessão de 1 hora que tu vai passar por um processo rápido, mas que vai te tirar desse lugar que tu tá. O que a gente vai resolver nessa sessão? Sabe esse bloqueio que hoje tá te travando, que não te tira do lugar? Sabe que tu sente que, nossa, eu podia estar lá longe, tô aqui presa nisso e não consigo sair? A gente vai resolver isso aí. Então, depois que a gente encerrar aqui, o que tu vai fazer? Tu vai me chamar lá no direct e tu não precisa me explicar nada. Escreve lá bloqueio. Só isso. Eu mesma vou te chamar, vou conversar contigo, vou entender o que tu precisa. E aí eu te explico como que funciona e aí se fizer sentido para ti, eu vou te ajudar. Mas, gente, entende que essa lacuna aí, ela não é só uma distância entre o resultado que tu quer e a vida que tu tá vivendo hoje. É um tempo que tá passando e não volta mais. E aí talvez tu olhar para 1 ano atrás, tu continuava nesse lugar com a mente que tu tem hoje, tá? Com os registros que tu tem hoje, com tudo que tu vive hoje. Se tu continuar fazendo do mesmo jeito, daqui a 1 ano tu acha que tu vai ter algum resultado diferente? Ou tu vai estar igual tu estava 1 ano atrás, igual tu tá agora? Ou pior, né? Porque a tendência é que o bloqueio faz a gente piorar. Então tenha coragem, principalmente, te coloca em primeiro lugar aí na tua vida. Te dá essa oportunidade, porque tu não precisa ficar sofrendo, não precisa ficar passando por essa dor. Mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você pode resolver agora. Olha para ti com carinho e faz isso por ti. Tu sabe que tu merece. Tu sabe que tu poderia estar nesse lugar muito mais longe. E tu sabe que se tu não mudar o teu comportamento, as tuas ações, as tuas decisões, as tuas escolhas, o resultado também não vai mudar. Só que tu também sabe que se tu não reprogramar a tua mente, tu vai continuar com as mesmas ações, os mesmos resultados, porque tu vai ter as mesmas decisões e as mesmas escolhas. A tua visão vai continuar igual. E é isso que tu precisa mudar. Então, quando tu resolve a raiz do problema, as coisas vão mudar automaticamente. Se tu ficar tentando aí na força, vai continuar no lugar que tu tá. Infelizmente, é assim que acontece. Tá bom? Entendido? Olha pra ti. Coloca isso como uma prioridade na tua vida hoje. Pensa assim. Se o meu celular estragasse hoje, tu aí, teu celular saiu da live aqui, caiu no chão, estragou, parou de funcionar. O que tu ia fazer? Tu ia dar um jeito de consertar, comprar outro, não sei. É ou não é? E por que com a tua vida tu não tem essa mesma pressa, essa mesma prioridade? Por que tu não
não sai da live aqui agora e pensa, meu Deus, eu vou chamar a Letícia agora lá, vou digitar bloqueio lá e vou resolver isso. Como é que tu pode dar mais importância para um aparelho de celular, como eu usei aqui no exemplo, do que para tua própria vida? E eu sei que é doloroso ouvir isso, porque eu já fiz isso também. Quantas vezes eu já fiz isso? Se queimar tua geladeira, tu vai dar um jeito de mandar consertar. Independente do valor que for. Quebrou o celular, não tem conserto, vou lá comprar outro. Mas para olhar para tua vida, tu não dá esse jeito de resolver hoje. Não é assim. Então, te coloca como prioridade e olha aí pro valor que tu tá dando pra tua vida. E busca resolver isso. Agora. Não tem mais que esperar. O tempo que passou, passou. Agora, o que tem para vir pela frente, a gente pode aproveitar. E começar a mudar a partir de hoje. Certo, minha gente? Fiquem com Deus. Um beijo. E amanhã a gente tá aqui de novo, porque eu não desisto de ti. Então, eu preciso que tu também não desista. Faz a tua parte aí que eu continuo aqui fazendo a minha. E juntas a gente vai conseguir. E vai dar certo.